Viajar de avião pode ser uma experiência estressante para qualquer pessoa, especialmente para quem viaja com seu animal de estimação. Se você parou nesse vídeo, provavelmente você quer saber mais como que é esse procedimento, tanto para ir para o Brasil, quanto para voltar, quanto para vir viajar com o animal aqui para a Europa, especificamente aqui na Holanda. Eu vou te contar em detalhes como foi levar a Tulipa para passar essas semanas no Brasil e como foi a volta também, porque, pasmem, é diferente o procedimento para vir quanto para ir. Então fica ligadinho aqui que eu vou te contar em detalhes tudo para você se estressar o menos possível na véspera dessa viagem. Se você não me conhece, eu sou a Mari, moro aqui em Amsterdã e trabalho com assessoria de viagem. Você pode me acompanhar no Profissão Turista, tudo junto e sem acento no Instagram ou aqui no canal. Não esqueça de se inscrever. Bora lá? E viajar com um pet é uma programação, um planejamento que você precisa fazer pelo menos aí com uns 60 dias de antecedência. Até porque você precisa comprar uma passagem para ele. Embora ele não tenha um assento exclusivo, você paga uma taxa para levar o seu animal. Então, não deixe de verificar isso com antecedência, porque tem uma limitação. Especialmente se seu animal for na cabine com você. Tem um limite de animais por voo. Então, é muito importante que você compre esse ticket para levá-lo com antecedência. Geralmente, o custo gira em torno de 30% a 40% do preço da sua passagem. Então, o valor que você pagar de passagem para o seu percurso, você vai pagar um percentual relacionado ao seu animalzinho. Mas não para por aí. É super importante você saber as exigências da companhia aérea que você vai fazer a viagem. Eu, por exemplo, fui para o Brasil agora com a Tulipa, eu fui para o Rio de Janeiro, então eu peguei um voo direto da KLM, Amsterdã-Rio. Ela é a única que faz esse percurso direto e eu escolhi dessa forma para ser um pouco menos cansativo para ela ter que fazer conexão ou ter que fazer alguma parada em outro aeroporto. Eu acho que isso poderia ser mais estressante. Então eu escolhi um voo que fosse direto e a companhia era a KLM. Para isso é importante você verificar quais são os limites, principalmente de peso e de tamanho da bagagem. A KLM, por exemplo, libera que cachorros de até 8 quilos, e esse valor inclui a caixa de transporte, a malinha, que ele vai ser transportado, viaje na cabine com você. Então isso é pra mim um certo alívio, porque eu não gostaria de deixar a Tulipa no porão. Como ela é pequena, ela não pesa nem 5 quilos e a bagagem dela de viagem também era bem leve, era em torno de 1 quilo, 1,5 kg, então ficou dentro da faixa ali dos 8 quilos. Também é importante ver as dimensões dessa bagagem. Eu vou mostrar pra vocês como é a da Tulipa e vou falar as medidas. Essa daqui foi a bagagem que eu comprei. A malinha, de transporte, ela tem uma abertura aqui lateral e também superior. Então dava para vê-la por aqui, dava para abrir um pouquinho também para vê-la aqui por cima e pelo lado. E tem bastante acesso aqui pela lateral, Então acho que isso é bom para que o cachorro veja o que está acontecendo do lado de fora e não fique tão estressado. As medidas dessa malinha tem que ter no máximo 46 por 28 por 24 centímetros. Sendo muito honesta com vocês, a minha malinha é no limite desse tamanho e não coube embaixo do assento. Então fica esse ponto de atenção, porque se você puder ter uma malinha um pouquinho menor do que a exigência da companhia aérea, no caso da KLM, para você conseguir pôr exatamente embaixo do banco da frente, que é como é o recomendado. E se atentem também que precisa ser um espaço confortável para o cachorro. O cachorro precisa ficar em pé com tranquilidade dentro dessa malinha. Ele não pode ficar espremido de modo que ele não consiga nem levantar. Não, ele precisa conseguir ficar em pé. Então, por isso que eu acabei comprando o tamanho máximo permitido, mas, como eu falei, esse tamanho não encaixou embaixo do assento da frente, que era o recomendado. Então, antes de qualquer coisa, não esqueça, verificar as exigências da companhia aérea com relação ao tamanho, peso do cachorro e também o tamanho e dimensão da bagagem, da malinha de transporte, assim como verificar a disponibilidade e efetuar o pagamento, o ticket para o cachorro viajar com você. E independente de peso, de dimensão, verifiquem se a raça do cachorro
é recomendado ou não viajar em outro compartimento. Porque, por exemplo, os cachorrinhos que têm o focinho achatado, não é recomendado que eles vão no porão do avião. Isso é super perigoso para ele. Então, independente aí de peso, verifica qual é a raça do seu cachorro, quais são as recomendações necessárias e informa isso à companhia aérea para decidir qual então será a melhor forma de transportá-lo. Passando dessa etapa de companhia aérea, vamos para as exigências do governo do destino. E aí que eu falei para vocês que tem diferença, né? Porque o governo do Brasil exige algumas coisas, enquanto que aqui na Holanda exigem outras. Então, por isso que é importante você saber de ambos, inclusive antes de viajar. Se você for fazer algo semelhante a mim, que foi passar uns dias, mais semanas no Brasil e levou o cachorro, se atenta, porque tem umas possibilidades de facilitar a sua viagem que eu vou te falar aqui. Bom, primeiro de tudo, considerando aqui a minha rota, que foi ir para o Brasil inicialmente, é importante vocês saberem qual é a autoridade sanitária responsável, né? No Brasil se chama Vigiagro. E para que você entre com um cachorro no Brasil, você precisa de uma autorização prévia. Ou seja, tudo que eu vou te falar aqui agora, eu tive que fazer na Holanda, tá? Eu chego no Brasil, eu só entrego o documento, mas é como se eu tivesse um visto antecipado. Eu preciso tirar toda essa autorização antes da gente embarcar e antes de chegar lá. Então vamos lá. Vou contar para vocês tudo o que precisa. Para entrar no Brasil é exigido a antirrábica, vacina contra a raiva. E 10 dias antes da viagem, o cachorro precisa passar por um check-up de saúde com um veterinário registrado. Se atentem a isso, tá? Toda a documentação tem que estar assinada e carimbada por um veterinário que tenha registro. E esse registro tem que ser no órgão da autoridade sanitária aqui da Holanda. Confirmem esse número, porque eu digo por experiência própria. A veterinária que fez o primeiro atendimento da Tulipa não tinha esse registro e eu precisei voltar na clínica para pegar o registro e o carimbo de outra veterinária. Então vamos lá. Primeiro, o check-up de saúde, que nada mais é do que uma verificação para ver se ela está em condições de saúde, se ela está saudável para fazer essa viagem. E também antiparasitários, um vermífugo, né, contra vermes e um antiparasitário contra pulga, carrapatos, esses parasitas. Isso, tanto o check-up quanto o antiparasitários, tem que ser feito dentro dos 10 dias que antecedem a viagem. Não pode ser 11, 12, 13, não. Tem que ser no máximo com 10 dias de antecedência à viagem, ok? Então vamos lá. O que precisa? A vacina antirrábica já tomada antes da viagem, não precisa considerar esses 10 dias, ok? O check-up de saúde do veterinário registrado e os antiparasitários, sendo que tudo isso vai estar descrito no check-up, porque o formulário da avaliação do médico vai ter informação também de quando ela tomou o vermífugo, de quando ela tomou o antipulga, enfim, vai estar tudo ali descrito e é super importante que esteja dentro desse prazo de 10 dias. Tendo esses documentos em mãos, vocês precisam agendar junto ao NVWA, que é a autoridade sanitária aqui da Holanda. Quando você manda um e-mail para eles, eu vou deixar aqui embaixo para vocês qual é esse e-mail, eles já vão retornar com as informações do que é preciso. E nessa lista que você vai ver que precisa de todos esses dados. Também vai vir um formulário para você preencher com todos os dados do cachorro. E com base nisso, eles vão agendar um dia para você ir lá. Lembrando que isso tudo ocorre dentro desses 10 dias antes da viagem, tá? O NVWA fica em Utrecht, então a gente tem que ir até lá para tirar a certidão, para tirar essa autorização de viagem. E chegando lá, você paga um valor. Eu paguei pela Tulipa R$ 54,23, tá? Para emitir essa autorização de viagem. Então eu chego até lá no dia que eles agendam super rápido. Então você fala hoje, às vezes eles já têm disponibilidade para amanhã, para o dia seguinte, até porque o prazo é curtinho. Eles sabem que é dentro desses 10 dias que a gente tem que resolver tudo. Você paga lá na hora, você também leva as originais para que eles verifiquem. E estando tudo ok, eles vão emitir um certificado
autorizando a viagem da Tulipa. Como eu tô contando pra vocês sobre a ida primeiro, né, tô partindo do princípio que a Tulipa, ela já é daqui, ela mora aqui na Holanda, então ela já tem chip e ela já tem passaporte europeu. Então, guardem essa informação, porque isso também vai ser importante na vinda. Agora vamos falar do procedimento para sair do Brasil e vir para a Holanda com seu animalzinho. Bom, basicamente as exigências da companhia aérea são as mesmas no meu caso, porque eu vim de KLM também, vim de voo direto, que eu acho que um pouco menos estressante para ela, para não fazer conexão, não fazer parada. O tamanho também, mesma coisa, 8 quilos, as medidas da casinha que eu já mostrei para vocês. Disponibilidade de pagamento, eu não precisei fazer, porque eu já tinha feito para passagem inteira, então você não precisa fazer 2 vezes, se você já compra ida e volta junto, a hora que você reserva a viagem do cachorro, o percentual que você vai pagar por essa viagem já vai estar incluindo a ida e volta. Agora vamos às exigências do governo do destino, que agora é a Holanda, porque ela está vindo do Brasil para cá. Bom, como eu falei para vocês, a autoridade sanitária daqui é NVWA, tá? Então procurem no Google NVWA, vejam tudo sobre eles, que é a autoridade que a gente vai precisar consultar para saber como trazer o animalzinho para cá. Já a autoridade no Brasil é a Vigiagro. Então, o que acontece? Como eu tô saindo do Brasil para a Holanda, embora eu tenha que seguir as exigências da Holanda, porque eu vou entrar com o cachorro aqui, quem vai fazer essa verificação inicial para me dar a autorização prévia é a Vigiagro. O Brasil, ele vai ver toda a lista ali de exigências da Holanda e vai fazer um checklist comigo. Vai fazer uma lista de verificação se, peraí, você tem tudo para entrar lá? Porque senão eu não emito o seu certificado, a sua autorização. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui, eu agora tenho que fazer lá. Só que aí vem o detalhe. Cada governo exige uma coisa. Então vamos ver quais são as exigências da Holanda. Vacina anti-raiva tá inclusa, a gente precisa. Porém, a Holanda exige que tenha sorologia, que é o quê? É um exame de sangue que atesta que os anticorpos para raiva estão no corpinho do animal. E aí vem um pulo do gato super importante. Primeiro, a Holanda exige que esse teste, essa sorologia, seja executada 30 dias depois da vacina. Não pode ser antes, gente. Se o seu animal vacinou no dia 1, ele só pode fazer a sorologia para verificar se tá com os anticorpos ok para raiva 30 dias depois, ou seja, a partir do dia 30. E por que eu tô falando isso para vocês? Vou até respirar, porque isso me deu uma dor de cabeça incrível. Aqui na Holanda é mais fácil de você fazer a sorologia, tá? Então, o que eu recomendo que você faça? Se você vacinou o seu cachorro aqui, óbvio, né? Se você mora aqui, você vacinou ele aqui, espere 30 dias para fazer a sorologia. Mari, mas isso não é exigência? Isso é exigência para entrar no país, mas não é a recomendação dos veterinários. A veterinária da Tulipa, por exemplo, disse que ela podia fazer a sorologia em 3 semanas após a vacina. E a gente fez um pouquinho mais de 3 semanas, só que foi antes de 30 dias. Isso me deu uma dor de cabeça absurda no Brasil, porque o Brasil olhava lá, mas você fez sorologia em menos de 30 dias, não vai poder viajar. E eu tive que brigar com Deus e o mundo para provar que a cachorra foi vacinada e examinada aqui e que foi seguindo o procedimento daqui. Então, o que eu digo para vocês? Primeira, dica número 1. Faça a sorologia na Holanda. Se você vai viajar nas mesmas condições que eu, né? Moro aqui, tô indo lá e vou voltar. Faça a vacina, né? E a sorologia aqui, tá? Primeiro porque aqui é mais rápido para sair o resultado e é até mais barato. Eu verifiquei no Brasil os preços, estava bem caro no Rio de Janeiro. Então aqui o preço sai mais acessível, mais ok. Então faça aqui, já vá com isso pronto. E segundo, mais importante, observe esse intervalo de 30 dias. Então, se você deu a vacina num dia, deixa correr 30 dias, faz no 31º dia,
para que você não tenha problema na hora de voltar. Porque por mais que a recomendação veterinária aqui aceite que 3 semanas seja suficiente para medir os anticorpos, o governo brasileiro tem lá uma lista que diz que tem que ser um intervalo de 30 dias. Então, voltando, vacina de raiva e sorologia 30 dias depois da vacina, tá? E o check-up de saúde também feito com um veterinário registrado. E agora um veterinário registrado, no caso, lá no Brasil. Aí tem uma outra diferença pro governo brasileiro e entre o governo brasileiro e holandês. Não precisa do antiparasitários para viajar para a Holanda. Então não se preocupa com isso. Não precisa dar antiverme, antipulga, anticarrapato antes dessa viagem, como você tem que dar indo pro Brasil. Então, basicamente, check-up de saúde, vacina de raiva e sorologia com 30 dias de distância entre a vacina. O check-up de saúde, gente, também tem que ser feito dentro daqueles 10 dias que antecedem a viagem. E aí o procedimento no Brasil, ele não é presencial. Atualmente você consegue pelo aplicativo gov.br fazer tudo isso de forma online, pelo menos até a emissão do certificado. Eu vou explicar para vocês. Você entra no aplicativo gov.br e busca por CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. Ele vai já mostrar como é que você tem que fazer o preenchimento. Preenche antes mesmo de ir no veterinário fazer o check-up de saúde, preenche a primeira parte do formulário. Por quê? Porque quando você puser todos os dados do cachorro, a segunda parte, ele emite o modelo desse check-up de saúde. E aí você imprime esse modelo desse formulário e leva na veterinária. A veterinária vai escrever tudo sobre a cachorra, confirmar o status de saúde dela, assinar, carimbar, e aí você pega essa folhinha, escaneia e anexa na segunda parte do gov.br. Entenderam? Porque se você deixa para fazer tudo e depois subir as informações, ele vai falar, mas você tinha que ter usado o modelo, que já tem o nome da cachorra, que já tem o número dela, do processo e etc. Eu cometi esse errinho, tá? Porque eu tentei fazer tudo antes e comecei a preencher depois que eu já tinha tudo. E aí, caí nesse problema, tive que voltar no veterinário para ele assinar de novo, porque o formulário não tinha, né, as coisas preenchidas como fica se você fizer nessas etapas que eu falei. Pelo aplicativo gov.br, você não paga nada. Então, esse procedimento aqui para autorização no Brasil é gratuito. Estando tudo ok, estando todas as informações do check-up, da vacina, da sorologia, e obviamente também vão pedir os dados do chip do animal, tudo isso estando tudo ok no gov.br, eles vão emitir a autorização. Alguns países exigem que esse documento, que foi essa autorização que chega em PDF, ela seja chancelada. E a Holanda exige que seja chancelada. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei buscar uma unidade da Vigiagro. Eu fui na do Aeroporto Galeão mesmo. E levei o PDF impresso, né, aquele arquivo, aquela autorização, para que eles atestassem a veracidade, carimbassem, assinassem, porque assim seria aceito quando chegasse aqui no aeroporto da Holanda, tá? Bom, gente, essas são as exigências formais do que você precisa fazer com antecedência para viajar com o animal. Mas o que eu também recomendo aqui é sobre o durante, né? O quão é importante a gente pensar como que vai ser essa viagem para ele, porque é estressante, gente. Eu indico muito que vocês façam uma antecipação, um treinamento do animal nessa bagagem de viagem, porque a Tulipa, por exemplo, não era acostumada a ficar presa, foi bem estressante para ela. Então, isso é importante. Se você conseguir fazer um treinamento, todo dia botar um pouquinho na bagagem, fechar, ver como ela se comporta, porque já é um ambiente um pouco estressante, o barulho do avião, tudo diferente, então pode dar uma certa agonia no animal, uma certa ansiedade. Ainda nesse ponto sobre ansiedade, não é recomendado que dê algum tipo de remédio, algum sedativo ou algo que faça o cachorro relaxar. A própria companhia aérea fala para não fazer isso.
De toda forma, se você entender que seu cachorro precisa de algo, conversa com o veterinário, vê uma melhor forma de dar alguma coisa que talvez não apague ele completamente, mas relaxe, mas consulte o veterinário previamente, porque não é recomendado pela companhia, ok? E para encerrar esse vídeo, eu vou colocar para vocês algumas situações da Tulipa no avião. Gente, vocês vão ver o quanto essa cachorra causou. Lembrando que ela tem que obrigatoriamente se manter embaixo do assento da frente e dentro da casinha o tempo todo. Não significa que Tulipa fez isso, tá? Vocês vão ver algumas coisas erradas nesses vídeos aí. Mas a vida como ela é, né? Um grande beijo, fica aí com esse final. Comenta aqui o que você achou, como é que foi a sua viagem, como vai ser, o que você tá planejando. E também curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Um grande beijo. Oi, gente, já estamos aqui sentadinhos. Nosso portão tá bem aqui atrás, é o D10. Eu sentei num cantinho aqui mais iluminado pra botar o tapetinho. Aí eu dou uma aguinha. E basicamente no check-in, né, a gente foi despachar uma bagagem, não pediram nada dela. Só avisaram no rádio que o cachorro chegou, o cachorro do voo. E no raio-x não passaram ela assim, nem comigo, nem nada. Ela não foi revistada, digamos assim. É isso. Ela tá o tempo todo aqui no aeroporto, até fora da casinha, porque tá berrando, né? E rezem por mim, porque eu tô preocupada como vai ser esse voo. Ela 12 horas dentro dessa casinha. Espero que ela não berre. Teoricamente não pode dar remédio pra ela relaxar. Eu trouxe um floral, que é bem fraquinho, que eu já vi que muita gente dá. Então, vamos ver, eu vou avaliar. E ela pode comer ou beber alguma coisa até 2, 3 horas antes do voo. Então ela já comeu cedinho antes de sair de casa. E agora eu vou dar uma aguinha porque ela tá bem ofegante. E depois, mais nada. E eu tô com uma cara de sono, Jesus amado. Não tem um pingo de maquiagem nessa cara hoje. Mas vamos que vamos. Finalmente embarcamos. Honestamente achei que fosse um pouco maior o espaço. A gente tá assim, com a perna bem colhidinha. Porque a caminha da Tulipa não está entrando embaixo. E olha que ela é da medida, mas não entra. E aí tá assim. Sorte que eu tô com o Thiago, né? Porque aí tá pegando um pedaço da cadeira dele também. Ela aqui. Mais uma vez precisou já estamos aqui em Schiphol, dando aquele comentário fora. Já peguei as bagagens, estou esperando o Thiago agora. E ela fez xixi, tadinha. Fez xixi dentro da malinha dela, que é essa daqui. Até com o rabinho molhado, lindo de xixi. Esse voo era um pouco mais curto, mas ela não se aguentou não, tadinha. Acho que foi até na aterrissagem que ela acabou fazendo. Acho que deu uma pancada, ela se assustou e não aguentou segurar. Mas tá tudo bem. Foi tudo bem, graças a Deus. Agora a gente tá aqui esperando pra depois eu sair. Ver se vão pedir os documentos ali na parte de declaração. Mas é isso.